meditação e reflexão desta manhã, lembrando da alegria que é, para todos nós estarmos aqui nessa oportunidade de podermos pensar um pouquinho sobre a nossa vida e também encontrarmos aí algumas pistas, que nos ajude aí na nossa meditação. Continuamos o estudo da obra de Joana de Ângeles, O Ser Consciente, no item ainda que trata do comportamento. Estamos aqui no item chamado Padrões de Comportamento. Nós víamos na semana passada a importância então do comportamento, porque o comportamento em verdade nos desvela, Ele vai mostrando o que a gente tem por dentro. E é tão importante a relação interpessoal, essa relação humana, que, segundo o ensino dos Espíritos, é a finalidade maior de nós estarmos neste mundo. É nos relacionarmos para a gente poder irmos crescendo através do sentimento, superando aqueles que são enganosos, reconquistando aqueles sentimentos, principalmente aqueles que nós ferimos em relação aos nossos semelhantes, e aprendendo também novas nuances aí que vão nos ajudando também a vivermos melhor, O homem é o seu sentimento. Então, se o nosso sentimento não é aprimorado, nós também não somos aprimorados. Ou seja, o nosso comportamento, a nossa vivência não é boa. Toda pessoa que tem os seus sentimentos conturbados, as suas emoções desequilibradas, é uma pessoa infeliz. Ou se não é infeliz completamente, é pelo menos perturbada, Não é uma pessoa que tem tranquilidade, que tem harmonia. Então, a gente precisa ir compreendendo um pouco essa realidade do sentimento, Então, a Joana de Ângeles fala que quando a gente se relaciona, a gente compartilha emoções, compartilha o sentimento. Então, quando a gente está se relacionando com o outro, o que entra nessa relação, O sentimento da gente e as emoções provindas desses estímulos que esta relação humana provoca. Então, nós somos estimulados enquanto convivemos. E o nosso interior vai respondendo para que a gente possa ir avaliando e melhorando essa condição do sentimento. Até um dia, a sublimação absoluta, que não vai acontecer isso na Terra, Nós não vamos encontrar esta sublimação aqui no planeta Terra. Mas a gente pode sair da Terra bem melhor do que quando a gente chegou. Aliás, essa é a proposta. A proposta é que a gente saia daqui bem melhor do que quando a gente chegou. E não é para agradar a Deus, não. É realmente para ser feliz. É porque a destinação nossa é a felicidade, é a sublimidade, é a angelitude, É o crescimento para Deus, na direção de Deus. E quem vai na direção de Deus, vai na direção do amor. E é a única força no universo que pode nos fazer realmente feliz. Quando o homem se planificar completamente nos seus sentimentos, alcançar o amor, mesmo que na condição de um planeta de prova e expiações, ele já pode ser considerado uma pessoa feliz. E dizer que isso é impossível não é, porque nós temos exemplos vivos na Terra de quem alcançou esse sentimento. Paulo chegou a dizer, numa de suas afirmativas muito sublimes, já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Você acha que alguém que não estivesse nessa condição diria uma coisa dessa? Não. Somente alguém que estivesse realmente amando, apesar de qualquer dificuldade, a despeito de qualquer sofrimento, de qualquer problema, porque eles sofriam, eles passavam por problemas difíceis naquela caminhada deles. Primeiro que era quase tudo a pé, Você ia de uma região na outra, daqui em Rio Preto, daqui sei lá para onde, tudo a pé. Estradas difíceis, de sol causticante, de pedras, encontrava ladrão, encontrava tudo que tinha de direito pelo caminho. Então eram caminhos incertos, de muita dificuldade. A própria caminhada física era muito difícil. Imagine a caminhada do sentimento, do crescimento espiritual, do amadurecimento do sentimento. Era muito mais complexo do que é hoje. Hoje nós temos mais estímulos, porque a liberdade que se criou socialmente, do homem se relacionar com mais facilidade com o outro, porque não era assim, tudo era muito reservado e muito pequeno. Hoje não, hoje essa relação aumentou muito, então os estímulos aumentaram, Só que as dificuldades eram muito maiores da época desses discípulos, e não só eles, mas todos os que foram depois sucedendo a essa semeadura da Boa Nova de Jesus no início, todos os espíritos lidaram com sentimentos controversos, difíceis, complicados,
nenhum missionário, nenhum servidor, nenhum continuador do cristianismo experimentou facilidades, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, essa caminhada não é simples. E ele disse numa colocação mais sublime ainda, né? Quem quiser vir em meus passos tem que fazer uma primeira coisa, né? A mais difícil. Renuncie-se a si mesmo. Agora, como é que você vai renunciar se não superou essas barreiras que faz com que o sentimento seja algo livre e não aprisionado em convenções, em egoísmos, em orgulhos, em vaidades, em prepotências? Como renunciar? Não tem jeito. É o contrário, a gente quer tudo pra gente. Sem preferência que as coisas se caminhem para que a gente fique bem. O outro, depois a gente vê como é que fica, né? Desde que se eu ficar bem, se eu estiver sendo servido, se as coisas estiverem acontecendo tudo bem para mim, depois os demais, né? Só que essa relação de egoísmo, dessas vaidades que a gente foi criando, não nos fez bem ao longo do tempo, né? Não nos fez bem. Então nós estamos aqui justamente para mudar esse comportamento nos dois sentidos, o comportamento físico e o comportamento emocional, né? Nós vimos na aula passada a respeito dos disfarces que a gente vai imprimindo no comportamento, que vai realmente atrapalhando a nossa relação, vai atrapalhando o nosso crescimento, né? Então a Joana coloca nesse item sequenciando aqui que as emoções são repartidas, né, no interrelacionamento pessoal. E elas são muito importantes, porque quando nós compartilhamos as emoções, nós avaliamos o nosso próprio sentimento. Como eu estou? Como é que eu reagi diante daquele desafio que aquela pessoa me propôs, né? Quando uma pessoa me tratou de uma maneira ou de outra, ela me propôs um desafio. Como é que eu reagi? Como que eu lidei com esse desafio? E normalmente os nossos sofrimentos emocionais indicam que nós não estamos lidando bem com o sentimento. Não estamos lidando bem. É um indicativo. Não é uma anomalia. É normal. É muito normal lidar com as coisas como a gente lida, porque nós somos imaturos. Mas é um indicativo. É um indicativo de que as coisas não estão bem, que precisam ser melhoradas, né? Então, essa resposta emocional diante do outro, se ela for negativa, ela é um indicativo de que há alguma coisa para mudar. E se a gente perceber, a maioria dessa relação humana, desses desafios, se não a maioria, pelo menos uma grande parte delas, a resposta não é boa. Basta que alguém não se comporte como a gente gostaria que se comportasse, seja a esposa, o marido, o filho, o amigo, o companheiro de trabalho, seja na rua, no trânsito, no banco, né? No Brasil existe uma coisa muito comum, as filas, em qualquer fila de qualquer lugar, dependendo do comportamento da gente, a gente percebe ali, então, que nós não estamos lidando bem com a nossa emoção, com as nossas emoções. Consequentemente, por que as emoções são conturbadas? Porque nós não temos sentimentos ainda que sustentem a nossa paz naquele momento. Então as emoções, elas são o subproduto do sentimento, né? O sentimento vem em primeiro plano. Em seguida ele tem como extensão as emoções. Então a gente sente aquele frisson, né? Aquele gelo na alma, aquela sensação de oco, de vazio no estômago, né? De nó na garganta, de taquicardia, né? O coração dispara, né? Solta o intestino, trava as pernas. As reações são as mais estranhas possíveis. Tirando aí que o medo e algumas reações são fisiológicas e são instintivas no ser humano e naturais para que ele possa prover a própria sobrevivência, né, para se preservar, fora isso, as emoções estão agindo ali de maneira desordenada, porque o sentimento ainda não é pleno. Não consta do Evangelho e da história dos mártires, né, que eles foram para o seu martírio gritando, desesperado, esperneando. Ao contrário, para a loucura de quem observa ali, né, de ler aquilo ali, eles iam cantando. Nos primeiros tempos, os cristãos iam para os circos cantando. Como é que alguém pode ir para ser devorado, queimado, né, trucidado, cantando? Devia ser tudo louco, né? Alguém fala, devia ser tudo maluco. Acho que não tinha ideia do que eles estavam fazendo, maluco. Eram malucos, não. São, segundo os Espíritos, as grandes almas que hoje cuidam da humanidade.
São almas grandiosas que, semeadas no meio da humanidade, cuidam de nós, nos ajudam, pela coragem, pela bravura de viverem a fé na sua plenitude. Agora, se eles talvez não pudessem compreendê-la com a razão, dada ainda a diminuta condição de compreensão da época de tudo que era ensinado por Jesus, eles a entendiam com o coração, plenamente. Senão não fariam isso. Não fariam. Porque muitas coisas a gente não vai entender aqui. A gente vai entender aqui, no coração. Então, se eles talvez não puderam entender, né, aqui na razão, entendiam com o coração. E o comportamento, qual foi? O melhor possível. O comportamento da suprema confiança em Deus. Coisa também muito difícil em nossa condição ainda moderna de comportamento e de sentimento, é a confiança em Deus. Né? Confiar em Jesus. Eles cantavam porque confiavam. Era a entrega, né? A entrega. Quem de nós é entregue à missão da própria vida? Nenhum de nós. Se nós fôssemos entregues à missão da nossa própria vida, nós estaríamos fazendo o quê? O melhor, né? Estaríamos fazendo o melhor e não estaríamos angustiados ou perturbados pelas dificuldades que nos acontecem, que na verdade são desafios de crescimento, de ascensão. O espírito necessita crescer. Agora, é claro que nós temos aqui a justificativa das nossas imperfeições. Como somos imperfeitos, é claro que entre a proposta e a vivência dela há uma diferença muito grande. Quando saímos do mundo espiritual, a gente propõe uma série de coisas, porque acreditamos que vamos encontrar força para isso. Mas na verdade não é o que a gente tem, nós não temos essa força nessa condição. E aí a gente se comporta como pode, como consegue. Mas a doutrina espírita vai chamando a gente a buscar de novo, né? Fazer essa reflexão. Toda vez que a gente for ter um enfrentamento, somos convidados a um comportamento que a gente avalie profundamente os nossos sentimentos em relação àquela vivência que nós estamos prontos a experimentar. E depois dela também avaliar o sentimento. Como eu me relacionei com isso, né? Como é que eu passei nessa prova? Como é que eu vivenciei isso, né? Porque muitas vezes a gente ri depois, né? Mas no meio da prova nós choramos, esperneamos, atiramos para todo lado, brigamos com todo mundo. Aí termina e fala, ufa, passou. Mas podia ter passado um pouquinho melhor, né? A gente podia ter passado também no desafio, né? E às vezes a gente não conseguiu. Prova, tarefa abandonada, que é a tarefa que não foi passada com o devido respeito, é a tarefa adiada. A gente transfere a necessidade para o futuro. Não é que vai passar exatamente por uma prova igual outra vez, não é isso. Ficou adiado o quê? A necessidade de passar por um sentimento que acordasse em nós uma determinação, uma força para a gente prosseguir. Então, é importante que a gente busque isso, né? Isso a gente encontra em toda a história do cristianismo, em toda a história da humanidade, nestas almas fortes, né? Que já viveram a sua felicidade a despeito de qualquer coisa que experimentaram. Porque a confiança deles em Deus era uma coisa inquestionável, era um negócio sobre-humano. Agora, é claro que muitas delas eram almas preparadas para isso. Vieram já preparadas. Outras, almas com grande bravura, né? Tinham capacidade de enfrentamento muito grande. Não eram tão preparadas assim, mas tinham a certeza absoluta, o sentimento, a convicção no coração de que o caminho era aquele. Então venceram as próprias limitações, superaram os próprios limites para dar um comportamento o melhor possível. E esse comportamento deixou o quê? Uma marca para a humanidade, um exemplo que todos nós, quando olhamos, falamos, nossa, se a gente fizer um pouquinho do que essa pessoa fez, a gente vai caminhar bem, né? A gente vai conseguir caminhar bem. Então é por aí, né, que a gente começa a nossa conversa, né? Nesse clima de confiança em Deus. E lembrando que é quando compartilhamos as emoções com o nosso semelhante que a gente vai se avaliando e vai verificando o melhor comportamento. Mas sempre lembrando uma coisa, tomando muito cuidado desse comportamento não ser apenas exterior. Porque não adianta ter um bom comportamento e um mau sentimento. A pessoa se comporta muito bem, mas por dentro
nutre sentimentos de profundo desprezo pelos outros, de profundo ódio, de profunda aversão, né? Inconformismo, tá bom, eu vou sorrir, mas eu te odeio. Entendeu? Né? Eu vou aceitar, porque não tem outro jeito. Mas, né? Então esse sentimento que a gente experimenta nessa é muito perigoso. Então a preocupação não é só de ter um bom comportamento, mas é de ter, acompanhando esse bom comportamento, um bom sentimento também. Pelo menos uma reflexão a respeito dele. Por que é que eu me comportei interiormente assim? Exteriormente está tudo bem, eu tratei com cordialidade, eu fiz o que eu devia, eu não feri ninguém, eu agi como devia, mas e por dentro? Por que é que eu me comportei assim? Esta reflexão ajuda a gente a fazer o quê? A trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade. E lembrar que comportar-se bem por dentro não é melhor para o outro, é melhor para nós. Agir bem, respeitar, apesar da loucura, do desleixo, do desrespeito, de tudo quanto o outro faz para conosco, comportar-se bem por dentro é bom para nós. É bom para nós, porque a gente não depende de ninguém. E amanhã não vai estar com a pessoa de novo. Pode até estar, mas a grande chance é de não estar. Agora, se eu odiar, com certeza eu vou estar. Nunca me esqueci de uma colocação da benfeitora que ela disse isso. Cuidado para não odiar ninguém, para não detestar ninguém. Porque a pessoa que você mais detesta é a pessoa mais próxima da tua vida na próxima encarnação. Já pensou? Aquele que você mais odiar, mais detestar, é a pessoa mais próxima da tua vida no outro caminho. Porque se a lei é de amor, então a gente tem que fazer o quê? Se reconquistar, aprender a amar. A indignação, nesse caso, onde que ela entra? Porque às vezes você não fala nada, mas você fica indignado com as atitudes. A indignação ainda é o orgulho nosso, a vaidade, né? É de não querer deixar o outro se comportar como ele é. Uma coisa é ter senso crítico. Indignar-se não é bom, porque a indignação ela é um efeito colateral do orgulho. Por que eu tenho que... Se Deus aceita a pessoa do jeito que ela é, se comportando dessa forma e não manda um raio lá de cima para acabar com a raça da pessoa, por que eu tenho que me indignar com ela? Agora, eu posso verificar se a ação está certa ou está errada. É o que está no Evangelho. Ver o bem em toda parte é estupidez. Quando eu olhar assim, nossa, está tudo bem, né? O mundo está caindo, o nego está matando e está roubando. E eu, não, está tudo maravilhoso. Isso é estupidez. Agora, eu não preciso me indignar. Eu posso, olha, essa ação está errada. Não posso me comportar assim. É uma coisa que eu jamais devo copiar. Essa atitude do fulano, inclusive falar, fulano, o que você fez está errado. Você pode até falar, inclusive. Mas o problema é o sentimento. Tomar cuidado com o sentimento. A gente não pode se indignar, se arvorar contra o outro, né? Mesmo que seja sentimento. Onde já se viu? Porque às vezes você sente mal por dentro, não fala nada. Então, mas esse sentir mal é um mal indicativo. Tá? Tem um indicativo ali de que alguma coisa não vai bem com o sentimento da gente. O Chico falava isso, né? Mas Chico, você não ficou bravo? Você viu o que aquela pessoa fez? Coitado. Ele sempre pediu uma desculpa. Ah, coitado, mas deve estar acontecendo alguma coisa. Ele sempre arrumava uma desculpa para justificar a atitude da pessoa, mesmo que fosse uma atitude negativa. Porque, na verdade, a ação do outro, mesmo que seja contra mim, é dele. Eu estou falando isso aqui na teoria, viu, gente? Porque não é, isso não é fácil, não. Eu não estou falando para vocês que é fácil e que eu não sinta nada também. Eu estou reproduzindo o ensinamento aqui. Estou reproduzindo o pensamento da... Quando a gente for santo, vai acontecer isso. Pois é, exatamente. Quando a gente for santo, quando a gente for anjo, né? Eu escrevi uma mensagem no jornal esse fim de semana que eu falo exatamente isso, a finalidade da vida. Eu falo lá do estado de angelitude. Mas quando acontecer, né? É que a gente precisa falar isso para poder ir se conscientizando de que esse é o melhor comportamento. Que né? mentir muito acaba acreditando que é verdade. Quem mente muito acaba acreditando na mentira, mas quem também fala bastante, acredita também naquilo que precisa fazer, né? Não estou dizendo que isso é fácil, não é não. E aos poucos. É aos poucos, exatamente. É um degrauzinho de cada vez, é uma, né? Cada dia, ou cada ano, ou cada década, a gente sobe um degrau. Né? Aliás, a Joana de Ângeles, no livro Vidas, Desafios e Soluções, ela fala assim, se em 10 anos nenhuma dos teus pensamentos, das tuas ações mudaram, se você não mudou de opinião a respeito de nada, fique muito preocupado, tem alguma coisa errada aí com você. Você cristalizou. Porque às vezes não é num ano, não é 2, às vezes vai 5, 6, 7, 8, 10 anos
para subir um desse degrau. Mas sobe. Essa é a finalidade da vida, né? É ir amolecendo a gente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Aí chega uma hora que essa pedra dura amolece e a gente vai mudando. É difícil, não é fácil. Há momentos que a gente lida melhor. Quanto mais estranho for a pessoa que fez a coisa contra nós, é mais fácil. Quanto mais próximo pior é. Deve ver como que a gente é testado complicado. no momento, né? Hoje eu fui à padaria, cheguei lá, dei seta, dei ré, tô encostando em frente da padaria, com um motoqueiro. Entrou na sua vaga. O motoqueiro não era o Kiko, não, né? Assim, você vai ficar aí, né? É. Aí ele desconfiou e saiu, né? Mas ele é um teste, né? Um Você teste. tá sendo testado, né? É difícil. Fica visto, Se fosse o Kikão com a motona dele, você pega metade da vaga. O Kiko e sua moto na sua vaga não ia sobrar nada. Motona lá. Mas são testes, exatamente. Teste, como é que a gente reage, né? Como é que o emocional age nessa hora? Será que ele botar a cabeça para fora? Muito obrigado, meu irmão, por pegar minha vaga. Deus te abençoe, né? Pode ficar aí que eu vou procurar uma vaga 8 quarteirão para cima, né? Era a única vaga do quarteirão. Não, pode ficar aí, meu irmão, né? A gente fala assim, por quê? Um degrauzinho subido. Pois é. Pois é, exatamente. Você acha que fez assim e é assim que é para ser feito. Exatamente. É assim que é correto. Mesmo que a gente não se sinta bem. É assim que faz. Porque o comportamento, é o que eu disse, o comportamento é o primeiro passo para a mudança do sentimento, né? Então, se eu já não me comportei mal, já é um grande passo. Por quê? Porque significa que eu estou me conscientizando, né? E ver que está errado, está certo. Por quê? Porque eu estou usando o quê? O meu senso crítico. O Evangelho diz assim, ser crítico é um defeito, é uma mazela, é uma imperfeição. Ter senso crítico, não. Que é capacidade de análise. E isso a gente vai ter que aprender. Né? Vocês acham que os benfeitores dos mundos elevados que vêm nos ajudar, chegam aqui e falam, nossa, que humanidade linda? De jeito nenhum. Eles olham e falam, meu Deus do céu, né? Que podridão. Onde que eles estão ainda, né? Onde que eles... Mas só que eles não se indignam conosco. Eles olham, analisam, vê a estupidez que a gente ainda está e falam, vamos fazer alguma coisa. Vamos ajudar, né? Vamos ajudar. Eles não querem destruir a gente. Vamos pedir a Deus que destrua essa humanidade, porque aqui não vale, ninguém vale nada. Não, eles... Mas eles devem lembrar que eles também já foram assim. Exatamente. Todo mundo passou por isso, né? A evolução não dá saltos e nem é diferente para ninguém, né? Cada espírito, inclusive para Jesus, que passou pela fieira evolutiva, como nós também. A única coisa que está lá na Bíblia também, e está nas obras todas, né? Que quando a Terra foi criada, quando nós fomos criados, Jesus já era anjo. Jesus já era um espírito de sublimidade incompreensível para nós. Já quando da criação, ou seja, ele enfileirou milênios e milênios e milênios atrás de nós, né? Então ele fez essa evolução. Nós também vamos fazer. Já há uma distância bem grande entre nós e o verme, né? Nós estamos bem longe, né? Uma vez perguntaram para o Chico qual era a diferença entre nós e o espírito de um mundo feliz. O Emmanuel respondeu, a diferença de um verme para vós. Ou seja, então nós já é alguma coisa, né? Já não somos mais o verme, então tem uma distância, né? Tem de nós para eles, mas também tem de nós para os nossos irmãos menores, né? Então, nós estamos aí no caminho. Então ela vai falando aqui de necessidades do comportamento, do compartilhar das emoções, né? Quando a conversação entre duas pessoas ou entre um grupo é trivial, as coisas ficam no resumo. Ou seja, quando a pessoa diz assim para a outra, como vai? Se for uma coisa trivial, a resposta é sempre bem, obrigado. Chato lá, isso. Né? Se você pergunta, como vai? Bem, obrigado. Né? Então ela diz aqui, quando a conversação, no entanto, é trivial, fica no bem, obrigado. Ou seja, as pessoas não se dão a compartilhar emoções nenhuma. Elas simplesmente são cordiais. Né? Mas é um primeiro passo também. Então esse foi o primeiro treino que a gente recebe, que é responder bem, que é se relacionar bem com o outro pelo menos coisa. Mas aí tem uma coisa, não é
quem pergunta também não está esperando a resposta. Não está esperando a resposta. Eu fiz um curso, Isso. tinha um rapaz que estava Exatamente. ele foi diretor de uma escola, que ele chegava, ele disse que falou até de cumprimentar a mulher, porque ele cumprimentava, como vai? E ela desfiava. O senhor sabe que eu tive uma dor aqui e ali. Então as pessoas que perguntam, elas estão esperando realmente tudo bem. Tudo bem, e você? Você já pensou se cada um resolvesse explicar, né? É o que a Joana fala aqui. Olha, bem, sabe? Né? Aí ia contar a história da vida dele e tal, né? Então, mas essa cordialidade já é uma coisa boa, né? Já é uma coisa boa, porque a pessoa, ela tem que se desarmar de uma certa proteção para dizer para você, bem, obrigado. Né? Ela tem que se desarmar, né? Agora, o problema é quando as pessoas nem se cumprimentam. Né? No relacionamento tem pessoas que elas passam como se a gente fosse um toco. Né? Outro dia eu me senti um toco no corredor da prefeitura, passou um secretário da administração por mim e eu me senti um toco. E eu fiquei olhando para ele e falei assim, meu Deus do céu, será que eu morri? Não estou sabendo. Né? Eu falei, porque ele diz que quando a gente morre a gente continua sentindo tudo do mesmo jeito, né? Eu falei, será que eu morri? Toquei a parede, mas parede também pode ser minha ilusão. Eu vou lá no meu departamento perguntar para alguém, se alguém falar comigo, então tá tudo bem. Não é possível, gente. Estou preocupado com outra E se ele tivesse, porque ele tem um hábito, né, de quando ele passa e ele tá azedo, que ele não quer conversar com ninguém, ele passa lendo. Então ele passa lendo no corredor alguma coisa, então não, faz de conta que não viu. Mas esse dia ele não passou lendo nada. Ele passou simplesmente olhando para frente. Eu sou magro, mas não sou tão imperceptível. Eu nem estava de lado, eu estava de frente, né? Não tinha jeito dele não me ver. E passou, foi embora. Quer dizer, esse comportamento é o pior possível. Mas você ficou chateado? Fiquei. Pior que eu fiquei. Se eu estou comentando, porque fiquei. Senão eu tinha esquecido. Né? Eu achei que você não... Eu acho engraçado que às vezes quando a gente conta uma história, é porque quando a pessoa te conta uma história para exemplificar um sentimento, é porque ela sentiu. Senão ela nem tinha registrado. Teria ficado em branco. Ou seja, ainda é orgulho. Orgulho. Mas peraí, mas por que ele não me viu, né? Falei, será que eu tô tão, né? Sou tão insignificante assim, que ele não podia me cumprimentar, né? É o nosso orgulho. Você considera muito importante. Exatamente. Exatamente. Pois é, ué. Eu falei, será que eu sou tão insignificante? É claro que eu não me achei que eu fosse lá alguma coisa, mas também tão insignificante, ele nem me ver, nem falar bom dia, boa tarde, né? Não falou. Eu peguei indignação porque eu fico indignado. Você fica? Eu fui embora pensando, falei, vixe Maria, de duas uma, né? Ou ele realmente está tão fora de órbita que não está vendo nada, nem ninguém, ou realmente eu não sou coisa nenhuma, né? Porque pelo amor de Deus, nem de frente, né? Na próxima vez eu trombo com ele. Eu tinha vindo e falei, desculpe, né? Como é que eu correlaciono então o como vai tudo bem com essa coisa da máscara que tem na cultura? Então ela vai colocar aqui agora, né, que só não é máscara e é verdadeiro quando as pessoas então se propõem a se interessar pelo outro, né? Aí sai desse, né, como vai, né? Só aí a pessoa começa realmente a ter interesse. Pelo... Mas a pergunta é não tá mentindo. Então, se não está tudo bem, como é que eu digo que está tudo bem? Pode ficar explicando, será? Muito bom. Mas isso não é muito importante isso, né? Sim, não, mas, mas é ou não é uma mentira? É uma mentira. É, exatamente. Se a pergunta foi um clichê, a resposta também acaba sendo. Se o outro também, né? Por isso que ele falou que a Joana fala, se é trivial a pessoa perguntar para o outro, como vai? Agora, normalmente o que deveria acontecer? Quando a gente pergunta a alguém como vai, teria que ser sincero e se realmente querer saber mesmo, né? Se o outro está bem mesmo, né? Mas melhor, está tudo bem com você? Quer dizer, ser importante para a gente saber como o outro está. Mas como só vira uma coisa de cordialidade, trivialidade, né? Isso é uma trivialidade, ou seja, é uma formalidade social. Então isso não aproxima ninguém. Então as pessoas se respondem, um pergunta, outro responde, um pergunta, outro responde, e vai todo mundo caminhando no automatismo, né? Esse processo não vai fazendo a gente crescer. É um primeiro passo, porque cria um processo de cordialidade pelo menos, mas ainda não faz crescer isso. E não é isso que faz crescer, né? Então é melhor eu perguntar como vai, melhor falar bom dia. Não tem que falar, porque senão a gente se esquecer disso também, nós estamos perdidos. Não, falar bom dia só. Também, pode ser. Você lembra, Davi, numa aula também você falou que não se deve falar mais ou menos, estou indo, né? Esse mais ou menos, estou indo, é um sentimento. Isso aí é o exercício da autopiedade, né? Quando a pessoa fala, mais ou menos, na verdade ela está querendo, né, que o outro
saiba alguma coisa. Não, de que o outro abajure de alguma forma. Né? Você tá, exatamente, coitadinho, está tentando despertar algum sentimento de piedade no sentimento dos outros. Essas pessoas são os que sofrem do sentimento de autodepreciação. É aqueles que se acham uma porcaria, que não acham, mesmo estando bem, não acreditam ter o direito de dizer para o outro que ele está bem. Ele tem que dizer mais ou menos, porque ele não acha que ele tem direito a isso, né? Fica tentando despertar a piedade do coração dos outros. Esse é aquele que sofre do sentimento de autodepreciação, que vive constantemente. Também não é um coitadinho, pelo contrário, geralmente é alguém que não tem coragem de lutar pela vida, não tem vontade de lutar pelos seus ideais, não é alguém que esteja interessado em coisa nenhuma, prefere ficar acomodado na posição dele, tentando despertar a piedade dos outros, para que as pessoas façam por ele o que ele deveria fazer. A Joana fala isso no outro capítulo dela. A maioria de quem sofre de autodepreciação é alguém que não quer lutar pela sua própria causa. Diferente daquele que está lutando, não está conseguindo. Não, eu não estou conseguindo arrastar esse peso aqui, ó. Eu já arrastei ele 3 metros, mas não está dando, me ajuda aí. Aí o outro vem prazerosamente e ajuda. Ninguém gosta de conviver com alguém que tem autodepreciação. Porque a pessoa sente que o outro não está fazendo nada por ele, quer que você faça. Ninguém gosta de conviver com gente assim. Mas se ele estiver puxando e a pessoa fala assim, olha, tá tudo bem, mas olha, mas está difícil aqui e tal, o outro faz com prazer. Porque sente que ele está lutando, que ele está fazendo alguma coisa. Ninguém gosta de conviver com quem tem um sentimento de autodepreciação. E geralmente é aquele que não está lutando. Ele não luta. Ele quer despertar a piedade e a misericórdia dos outros para os outros fazerem por ele. Né? Me carreguem o meu fardo. Né? Arruma 12 filhos e leva para a mãe criar. Cada homem que encontra, ela engravida e leva para a mãe criar. Nós temos um caso muito, muito clássico que a gente conhece do grupo, que é uma pessoa assim, já está no 5º. E diz que tem direito a ser livre. Que liberdade estranha é essa, né? Essa liberdade, à custa da prisão dos outros, ela se liberta e prende a mãe, que é obrigada a criar os filhos que ela arruma por aí. Ô meu filho, que negócio é esse? Isso não é liberdade. Né? Minha vida é uma droga mesmo, minha vida é uma porcaria, então, isso é vida, isso é uma miséria. Você está criando outra pior, né? Que é a miséria moral. Além da miséria física, está criando outra pior. Mas você quer ser livre prendendo os outros? Mas que coisa! Pode acontecer realmente acidentes, né? No carreiro dos sentimentos de alguém, pode, alguém engravidar, tal. Mas peraí, mas está no 5º com 5 homens diferentes? Isso não é mais acidente, né? Isso aí já é... Né? Mas é ignorância, falta de licença de pegar pílula. Pois é. Esse aí é o espírito, esse outro aí, né? Que acha que a custa da sua autodepreciação tem direito de fazer o que ele quiser. Mas não é assim, né? Sempre fala, eu acredito que um relacionamento que não deu certo, uma coisa que não foi bem, uma mãe, um avô, uma avó, quem quer que seja, te auxiliaria a criar teu filho com todo amor, com todo prazer, com todo carinho. Mas numa situação dessa, a mãe já está desesperada, coitada. Já procurou todos os médicos para fazer, pelo amor de Deus, né? Capa feira. Mais ou menos por aí. Faz alguma coisa aí. Pelo amor de Deus, né? E os médicos, como ela é muito nova, não quer, mas não tem jeito, está no 5º. Como que vai fazer? Tem que fazer alguma coisa, né? Alguém tem que pensar por ela, né? Porque ela não pensa. Então alguém tem que pensar. Aí ela diz assim, aquele que pergunta trivialmente como vai, e o outro responde também trivialmente, muito bem, obrigado. Aí ela coloca, mesmo porque se o interrogado resolvesse dizer como está, é bem provável que o interlocutor não teria nenhum interesse em ouvir. Então, normalmente se pergunta por cordialidade. No primeiro passo, como a gente viu, está certo. Mas não pode ser assim em todas as nossas relações. A gente precisa ir aprofundando o interesse pelo semelhante, pelo outro. É importante que a gente queira ver os outros bem. A gente queira saber realmente como está o sentimento do outro. Vocês acham que se Jesus não quisesse saber de nós, ele teria vindo aqui? Passado pelo que ele passou? Por interessar-se por cada um de nós, por querer saber o que vai no coração de cada um de nós, por querer nos ajudar, é que ele veio à Terra. E mesmo se que a gente não queria ouvir, ele falou. A gente não queria escutar. Você acha que a gente queria ouvir o que ele falou? Você acha que na época alguém queria saber alguma coisa do que ele disse? Não queria. Principalmente os mais graduados, aqueles que estavam mais acima. De jeito nenhum. O que ouviu e o que se interessou mais ou menos foram os miseráveis, aqueles que não tinham nada. Também não tinha nada a perder. Mas vão atrás dele, né? Quem sabe? Lucramos alguma coisa. Como ele é uma pessoa
né? Vamos atrás dele, quem sabe sobra alguma coisa para nós. E alguns se envolveram com os sentimentos, se tornaram realmente as pilastras do cristianismo nascente. Mas a maioria debandou. Debandou tudo. Os próprios discípulos, na hora da maior dor dele, na hora mais difícil, né? Por medo, muito natural. Dentro do contexto humano que a gente vive, né? É muito natural que a gente fraqueje em alguns momentos que tem que dar o testemunho. A hora do testemunho, não sai. Fala, não sai nada. Embargado. É muito natural que a gente não consiga isso. Não é natural que a gente não faça nada para melhorar isso, né? Que a gente fique desse jeito, né? Que a gente permaneça onde está, que a gente não queira crescer, que a gente não queira melhorar. Mas é muito natural que isso aconteça ainda, né? Na grande mole humana, ela coloca, destacam-se os biótipos introvertidos e os extrovertidos. O primeiro, que é o introvertido, assume uma atitude tímida. Aquela que nós comentamos aqui, o introvertido. Nem sempre ser introvertidos é sinal de autodepreciação. Nem sempre. Às vezes a pessoa introvertida é aquela voltada para as suas dificuldades, é aquele que realmente não tem valores maiores para poder apresentar, então ele fica voltado para o mundo íntimo dele. Não está talvez interessado em crescer, mas não é alguém mal intencionado, não é um espírito que está querendo depender do outro. O que a gente fala que é esse aí é aquele que vive no processo da autodepreciação. O introvertido simplesmente às vezes pela vaidade, pelo orgulho de querer se expor como esse não sai por aí pedindo misericórdia de ninguém. Inclusive, muitas vezes, se você quiser ajudá-lo, você tem que descobrir. Você tem que verificar que ele está com necessidade e fazer alguma coisa por ele, porque ele mesmo não fala. Né? Nós conhecemos um garotinho, né? E numa festa lá na casa do Kiko, que a gente estava comentando outro dia na festinha que nós estávamos ali, um menininho desse jeito, quietinho e tal, totalmente introvertido. A gente percebe ali um espírito que já tem uma fragilidade emocional muito grande e não recebeu da família o complemento emocional que pudesse somar o dele e ajudar ele a crescer. Então ele estava, né? Aí o Kiko andou, procurou, ele não achou, ele atrás da porta, chorando, escondidinho, quietinho. Ele não queria chamar a atenção de ninguém. O outro berra no meio de todo mundo e chora, e se descabela, né? Coitadinho de mim, misericórdia, alguém faça alguma coisa, né? Esse daí não, tadinho, estava lá escondidinho atrás da porta, lá, chorando. Aí o Kiko foi lá, pegou ele pelo braço, levou ele lá na sala, sentou com ele. Mas cada palavra que ele dizia dava um nó na alma da gente. A vozinha discreta, quase sumindo, sem coragem de expressar a própria voz. É um espírito frágil, que alguém que recebeu como missão ajudar ele a se fortalecer não fez o papel. Né? Aqueles que o receberam para ajudar ele a ser mais forte não ajudaram, não conseguiram ajudar, não fizeram nada. Então ele estava no mundinho dele, de introvertido, completamente introvertido. Eu achei engraçado que ele tinha um bonezinho, assim, o bonezinho ficava aqui, tampando o olho. O Kiko levantava o boné, daí em um minuto ele abaixava o boné. O Kiko levantava o boné dele para conversar, ele abaixava. Você vê, para não ver o olho, né? Para não me enxergar. Então, almas frágeis, né? Profundamente frágil. Entra nesse quadro do introvertido aqui. Agora, a Joana fala assim, é preciso passar dessa primeira fase da autoanálise, né? O introvertido deve trabalhar essa autoanálise sempre, procurando se expandir, procurando se interessar pelas coisas, para poder crescer, né? Para poder ter o seu... Começando por relacionamentos menores, discretos e ampliando o círculo de afetividade. Uma das coisas que avalia muito como nós estamos em relação ao nosso sentimento é a quantidade de relacionamentos que a gente tem. Tem pessoa que tem um amigo, 2 amigos, mais nada. Não tem mais contato com ninguém. Tem contato profissional, contato na rua e tal, mas nada que crie nenhum vínculo, mesmo que fugaz, mesmo que seja uma coisa mais frágil. Não tem. A pessoa fala assim, é que eu sou reservado. Claro que a gente não sai por aí, né, rindo para todo mundo, né? Mas quanto maior o círculo de amizade, quanto maior a expansividade do sentimento dentro do equilíbrio, é claro, maior o indicativo que nós estamos lidando bem com o sentimento. Por que a gente não quer ter um monte de amigos? Por que não quer ter mais, se relacionar mais? Porque tem medo do desafio.
tem medo de ser desafiado. Então, bom, como eu te conheço, e como eu te conheço, vou ficar aqui com os dois que é melhor. Já sei em que campo posso pisar com os dois. Então não vou, né? Vai que eu resolvo também agregar lá o seu Abel, sei lá como é que ele vai, como eu não conheço o jeito dele. E aí? Então a pessoa não vai abrindo, quando na verdade é abrir, né? Nós não temos que temer nada e nem ninguém. O coração tem que ficar sempre aberto, para que sempre alguém possa entrar. Nunca podemos ficar com... Tem gente que tem o coração, 2, 3 lá dentro, tem um guarda na porta armado, segurando lá, ninguém entra aqui, né? Agora que a outra pessoa chega aí, suas credenciais, quem é você, o que você faz, o que você pensa, o que você sente, vou ver se dá aqui, né? Senão não vai entrar não. Essa pessoa teme a ela mesma, né? É o auto-temor. Eu não sei como eu vou reagir, não sei quais são as minhas suscetibilidades, não sei se as pessoas vão despertar em mim alguma coisa que eu não vou conseguir lidar. Um orgulho, né? Fica ali, preso. E não abre o coração, quando na verdade o coração tem que ser aberto, expansivo. Nós temos medo do julgamento, do que os outros vão achar de nós. O que importa? O que a pessoa vai achar a meu respeito? Mas amiga, motorista máximo, amigo, é máximo motorista também. Colega, tudo bem, pessoas que a gente gosta. Amigo, assim, o máximo é 2. Esse é um chavão popular, né? Que a gente fala assim, que amigo... Mas o amigo, quem estabelece a relação de amizade sou eu. Eu que me torno amigo das pessoas. Se elas não são minhas, é um problema delas. Ah tá, mas isso aí não é outra coisa. Cumplicidade é outra coisa, né? Aí a gente é um irmão, né? É aquela pessoa que a gente tem identificação. Aí é outra coisa. Mas esse realmente é pouco, né? No máximo você pode ter 2. Senão a torcida do Corinthians inteiro fica sabendo de tudo que você conta. Pois é. Ô Davi, as pessoas que passaram por situações de dependência, por exemplo, um alcoólatra, um drogado, esse pessoal que rompeu os vínculos que eles tinham com outras pessoas, eles ficam com um pouco de medo de ter novos relacionamentos por conta da possibilidade de vir a ser novamente reproduzido daquela condição. Esse daí é muito natural, esse período. Isso aí chama contenção. A Joana fala isso numa outra mensagem dela, é a chamada contenção. Claro que se eu tenho uma fraqueza, expor-me a ela é uma estupidez, porque se eu for me relacionar, eu vou acabar caindo de novo. Então, esse processo primeiro chama contenção. Então, mas às vezes isso dura muito. Exatamente. O que ela fala é que não pode parar aí, né? Porque ele fica com medo de tá num novo relacionamento. A contenção, segundo a Joana, é para duas coisas. É para eu me preparar outra vez, ou seja, munir-me de forças novamente para fazer o enfrentamento outra vez, né? Ou para me afastar de estímulos negativos que vão me fazer perder. Mas ela diz assim, é preciso tomar o segundo passo, que é realmente trabalhar a força minha novamente para voltar a me relacionar. Eu não posso simplesmente ficar na contenção, né? Senão eu vou ficar fugindo de todo mundo e não vai adiantar nada, porque nessa vida ou numa outra vida, quando eu for colocado de volta em contato com aquilo que me fez cair, me perder, vou perder de novo. Porque não vou ter de novo... né? Mas ela diz assim, como se fosse assim, eu recuo para me tratar emocionalmente, me tratar fisicamente, me tratar espiritualmente, aí retorno. Né? Então, como contenção funciona. Mas não pode parar no primeiro passo, que é a contenção. Né? É igual a pessoa que bebe e quer deixar de beber, frequentando bares, de novo, frequentando lugares onde ela bebia, onde tem os amigos todos que bebem. Não vai deixar, né? Não vai conseguir. Porque toda vez que ela passar, alguém já vai entregando o copo, já vai... Né? Os, entre aspas, amigos, né? Não tem jeito, como é que você faz? Você vai ter que deixar de frequentar esses lugares. A princípio, né? Não ter bebida em casa, eliminar todo o foco, qualquer foco, né? Igual uma infecção. Às vezes tem que debridar, não tem? Você tem que arrancar a carne podre, já necrosada, para que uma nova, à custa de dor, nasça no lugar, mas vai nascer. E vai fechar aquela ferida aberta. Aí você pode encostar qualquer coisa ali de novo que não vai ter problema. Depois que cicatrizou, depois que fechou, você pode tocar aquilo. Agora, imagina uma ferida aberta, que foi debridada, tirou a carne, tá tudo, encostou, dói. Não pode de novo, né? E se não colocar nada ali, nenhum medicamento, não fizer nada, vai estragar de novo a outra em volta até você perder o membro, até perder aquela parte do corpo.
Então não pode, né? Então é justamente isso, é a debridação, né? É a fase da contenção, vai tirar o que está estragado. Vamos tratar essa ferida. Então a Joana fala que isso é bom, é o primeiro passo. E deve ser assim, né? Tanto que no livro Vida Feliz ela diz: afaste-se dos ambientes e pessoas que possam comprometer a tua integridade, até que você tenha suficiente resistência para conviver ali. Enquanto não tem, não deve. Não é que não pode, né? Pode, deve. Aí eu me avalio, será que eu tenho condição de estar ali? Os ambientes conturbados, né? Os ambientes perniciosos, que a gente tem que estar trabalhando a nossa condição de eu posso estar ali? Não é questão de preconceito. Então isso aí é preconceito, eu tenho que estar em todo mundo, em qualquer lugar? Eu tenho que estar em todo mundo, em qualquer lugar, desde que eu tenha condição de me manter íntegro, né? Eu tenho condição de estar íntegro onde qualquer lugar que eu esteja? Se eu tiver, posso estar. Se eu não tiver, o Chico não foi encontrado 2 horas da manhã, 3 horas da manhã no prostíbulo? E o povo, nossa, o que está fazendo lá? Foi lá rezar com a irmãzinha que estava desencarnando, que pediu para ele ir lá. No filme ele aparece, as prostitutas começam a rezar com ele. Exatamente, ele foi lá orar. Mas ele tinha resistência para se manter íntegro onde ele estivesse, né? Agora, se não tem, como é que você vai? Primeiro passo, contenção. Não vou não. Fulano, vamos? Não vou não. Não, minha mãe deixa não. Exatamente. Aí depois, né, o ideal é o quê? É ir formando valores, crescendo em valores, em resistência, em moral, para que a gente possa estar com todo mundo. Aí que eu falo que o círculo vai abrindo. Aí a humanidade é a nossa família. O que disse Jesus, né? Quem são os meus pais? Quem são os meus irmãos? Quem é minha família? A humanidade. Eu não posso ter medo de me relacionar com as pessoas. Não posso ter medo de abrir o meu círculo cada vez maior, de ter uma quantidade maior de pessoas para quem eu tenho carinho, eu tenho amizade, não pode ter essa resistência, esse limite. Se há, a princípio pode, deve, mas eu tenho que ir ampliando isso, né? Eu tenho que ir aumentando, mas para isso eu tenho que ir construindo valores, fortalecendo para quê? Para que a minha integridade seja a mesma em qualquer lugar que eu estiver. Eu tenho que ser eu mesmo em qualquer lugar, independente dos estímulos e daquilo que possa haver ali. E tem uma coisa, viu? Se existe o autorrespeito, as pessoas te respeitam. O problema é a pessoa falar, como que o fulano tem coragem de me respeitar? Se você não se respeita, ninguém vai te respeitar. Se você determinou que não bebe, que não fuma, que não se droga, ninguém vai te oferecer droga. Ninguém vai te oferecer bebida. Exatamente, se oferecer, não. Pronto. E o não vai sair o quê? Não é aquele não, né, mais ou menos, né? Toma isso aqui. Não, sabe? Eu não sei, eu não posso, né? Eu não estou podendo. Não é não, verdadeiramente. Eu não estou podendo, mas não tô, só mais um pouquinho. Toma aqui. Pronto. Mas se é um não com responsabilidade, com sentimento, o outro sente. Opa, aqui não. Pronto. Né? Então é o que a gente fala para a mocidade, nos encontros de mocidade. Eu falo, né? Você senta à mesa com seus amigos para beber, para tomar um... O que tem de mais você pedir uma água e pedir um refrigerante, porque eles estão pedindo outras coisas? Aí eles vão gozar com a minha cara, vão gozar com a sua cara. Isso vai tirar alguma coisa de você? Vai acrescentar alguma coisa? Fazer o que todo mundo faz, você perde a sua personalidade. Você se nivela aos outros. Ser você mesmo é que é grandioso. Agora tem o preço. Pague o preço. Até que eles aprendam a te respeitar. Senão... né? Agora, por que todo mundo quer que você bebe com ele? Porque sabe que estão errados. Se eu estou fazendo uma coisa que é boa, eu tento dividir isso com alguém e o outro não quer, eu vou ficar comigo, eu vou aproveitar o negócio que o outro não quer, é problema dele. Agora, por que eu fico tentando convencer o outro? Você não é isso, você não é homem, você não é mulher, você é filhinho da mamãe, você não sei o quê. Por que a pessoa faz? Porque ela sabe que está errado. Ela precisa de mais um cúmplice, de mais um comparsa para fazer o que ela está fazendo, para ela se sentir mais segura. Então, se você quer ser mais um, eu sempre falo isso para ele, você quer ser mais um? Faça igual. Você quer ser você mesmo? Ter a sua integridade, ter o seu autorrespeito, ser você mesmo? Fala não. No começo vão rotular você, depois eles vão perceber que isso é uma verdade, né?
Ainda a respeito dessa questão do introspectivo aqui, né? Eu já fiz essa pergunta um dia aqui no curso, e eu vou ser repetido. Sim. Eu perguntei, me lembro perfeitamente, se o ser humano, pelo menos em parte, ele é produto do meio. A resposta foi que não. Até uma companheira nossa de casa, ela deu um exemplo seguinte, falou, olha, o Chico, por exemplo, também ela pegou pesado, né? Foi lá em cima. O Chico, por exemplo, seria o Chico em qualquer situação, né? Então, não. O ser humano não é produto do meio. Mas você acabou de dar um exemplo agora do menino lá na casa do Kiko e ainda disse assim, olha, o pai e a mãe serão cobrados, porque não... Então, esse menino está no meio ali que ele acaba sendo um produto, sim, do meio ambiente. Na verdade, se ele fosse um espírito seguro, fosse um espírito pleno, um monte com os seus valores todos em ordem, com a sua auto-resistência moral em ordem, independente do que fossem os pais, ele permaneceria assim. Mas se é um espírito frágil, na verdade, não foi o meio que o tornou frágil, ele é frágil. O meio só estimulou e permitiu que ele exercitasse a sua fragilidade. É como a pessoa que nasce na favela, que nasce num lugar, falar que é a favela que fez ele assim. Não. A favela propiciou a ele, aquele comportamento social ali, propiciou a ele manifestar o que ele é. Aliás, ele reencarnou ali para resistir, não foi para ser aquilo ali. Porque ninguém reencarna num meio hostil, completamente adverso, ou completamente cheio de tentações, se não for como prova. Está no livro dos Espíritos que os espíritos que, depois de caminharem bastante, se fortalecendo em determinado campo, pedem para nascer no meio, para serem testados. Para ser testado na sua força. Então, na verdade, não é o meio só vai fazer o quê? Vai propiciar a manifestação do que ele já é. Agora, se você cata um anjo e enfia ele no inferno, ele vai ser um anjo lá no inferno, do mesmo jeito. Não vai mudar. Então precisa ser relativizada mesmo, né? Para esses espíritos mais atrasados. Quando é mais atrasado? Porque a questão funciona, um misto de coisas. Né? Tem um meio e a pessoa. Até porque senão não haveria necessidade de tanta preparação para a encarnação. Exatamente. Você escolhe o lugar adequado, quer dizer, o meio adequado para aquele indivíduo crescer. Isso. Então a tentação faz parte. A tentação e o meio adverso faz parte da proposta dele. Agora, ceder a aquele meio ou não, aí depende do espírito. Então não é o meio propriamente que já é o responsável. Aí é ele. Porque na verdade ele pediu, ou se não pediu é compulsório. De alguma maneira o espírito é colocado ali compulsoriamente para trabalhar estados de alma, para sofrer ações, para ser estimulado em algumas áreas do seu comportamento emocional. Então aquilo ali para ele é o meio dele, é o meio que ele precisou. Agora não é o meio que o faz, o meio propicia, o meio favorece, né? Mas se ele está ali, não é por acaso. Ou prejudica, dependendo do como esse meio se comportou no planeta, depois do planeta, na prática. Isso mesmo, exatamente. Então esse menininho, o que aconteceu? A família provavelmente pediu e aceitou, né, sabendo da sua fragilidade, para ajudá-lo. Mas não fizeram nada. Ao contrário. Não tiveram assim, a percepção, né, por vários N's aí, justificativas, né, de fraqueza entre eles próprios, e não puderam ajudá-lo. Então, na verdade, ele não se tornou aquilo, ele permaneceu como é. Ele permaneceu. Era um espírito frágil, continuou frágil. Ele permaneceu como é. Né? Porque eu já falei para vocês, e eu tenho exemplos de amigos ligados a mim, que os pais são um desastre ecológico, uma coisa que vai lá para algum espécie lá, né? É um desastre ecológico. E o filho tem se eu olhar para o filho, você fala, não é filho desse casal, não é. E é. Inclusive, que a mãe, a gente foi criado junto quando pequena, a mãe foi prostituta profissional, trabalhou. E hoje, ele não só não se desencaminhou de forma nenhuma, como estudou, fez advocacia, tem um trabalho honrado e ainda tirou a mãe daquela condição e levou para morar com ele. Ele cuida dela. Então você vê, o meio... Ainda tem a questão social, doutrina sociológica, que isso aí é uma doutrina sociológica que isso é produto do meio para justificar naturalmente o que assim, que lá nasce naquele meio, então ele é criminoso porque... Para não admitir, né? Para a sociedade não... que nasceu naquele meio também que não é, né?
Porque a sociedade ela tem dificuldade em admitir as suas fraquezas, né? Em que campo social ainda nós estamos falhando, né? Onde a sociedade não está cumprindo, os mecanismos sociais não estão cumprindo o seu dever. Então o que eles fazem? Usam esses chavões. Também, olha lá, o fulano nasceu lá. Né? O doutor Jota está colocando também, o contrário também é verdadeiro. Tem gente que nasce num berço e se torna... que tem relativizado, não é uma coisa... Não é matemático, né? Não é 2 mais 2 é 4. Pode ser 3,5, pode ser 1,5, 8. Depende. Mas é isso aí. Muito bom. Então a Joana coloca que nos comportamentos sociais estão estabelecidas as regras do bom tom, né? Para deixar e transmitir impressões agradáveis compensadoras. As pessoas submetem-se a essas regras de etiqueta, sempre preocupadas em dissimular os sentimentos. Essa é a preocupação. Não é nem a questão do comportamento social padronizado, mas é que a gente aproveita esse convencionalismo para dissimular o sentimento. Aí é onde a gente não cresce. Porque a gente se comporta como deve, mas não é como deve ser. Eu me comporto como eu devo me comportar, mas eu não sou como devo ser. Aí eu pendi do problema. Está errado a etiqueta social? Não, não está. O problema é quando eu faço o quê? Eu uso esse exterior para também viver interiormente da mesma forma. Eu fico do mesmo jeito. Então ela coloca aqui, eu dissimulo. Aí é o problema. A pessoa aproveita para dissimular. Aí, quer dizer, não se preocupe em crescer. A princípio, tudo bem você ser cordial com todo mundo, mas é preciso que eu aperfeiçoe o sentimento para ser cordial, não porque me exigem que eu seja cordial, mas porque eu tenho vontade de ser cordial, eu sou cordial. Não porque o meio ou a convenção pede que eu seja cordial. É a diferença do parecer e ser. Né? A diferença do parecer e ser. Se eu só pareço, vou sair da terra do jeito que eu cheguei ou até pior. Vocês sabiam que a gente pode piorar? Tem gente que fala, não, ninguém pode piorar. Piorar sim, no comportamento, em consequências. Eu venho para cá com algumas consequências de erros passados, cometo outras piores naquele sentido e vou para lá com mais comprometimento ainda. Eu não regredi, mas eu me comprometi mais ainda. Então, ou seja, eu não posso viver de convenção. Me comportar bem porque a sociedade pede que eu me comporte bem. Para atender a cordialidade social. Eu preciso ser cordial. Eu preciso ser bom, preciso ser afável, preciso ser doce, preciso ser bom. É por aí. Então, não está errado, né, esse padrão social, essa etiqueta social de que a gente deve ter um comportamento devido. Não está errado isso. Se não fosse assim, imagina, se cada um resolvesse falar o que pensa, chega num lugar assim, então, né? Oi, bom dia para você, como diz um amigo meu. A gente chega lá no serviço, alguém fala bom dia, ele fala lá da mesa dele, só se for para você. Aí já quer dizer, imagina, joga um balde de água fria no outro, o outro já cala a boca e não fala mais nada. Então se a pessoa, todo mundo se comportasse assim, bom dia, porque você não tem uma sogra que nem a minha. Então, você acha que o outro está querendo saber que sogra, você tem a sogra, você tem o comportamento com a sogra? Então não tem. Então essa convenção, né, essa etiqueta é muito importante. Mas a gente que não pode viver de etiqueta, senão acaba. Aí o negócio, imagina, né? Se a gente não transforma o que a gente precisa ser, né, na verdade, né, do que a gente deve ser, imagina como vai ser a sociedade. E outra, comportar-se só por etiqueta, acontece 2 fatores negativos. Você não conquista ninguém com isso, porque o outro sente o que você está irradiando, ele sente que é hipócrita, ele sente que aquilo não é verdadeiro, e acontece uma coisa pior. Você começa a fazer o quê? Afastar as pessoas de você. E começa a ficar sozinho. Toda pessoa muito formal, ela acaba sozinha. Ela acaba né? Todo mundo vai, porque percebe a falsidade, percebe... você lê nos olhos da pessoa. A Joana de Anjos fala que os olhos são os espelhos da alma. A gente espelha o que sente pelos olhos. Quando a pessoa fala alguma coisa pra gente, você olha no olho da pessoa, você sabe... A gente só não quer entender, porque não entende porque não quer entender. Mas lê. Você lê no olho da pessoa se está certo ou está errado. Ela não pode esconder quem é. Uma alma não esconde da outra o que ela é, porque existe uma comunicação que não depende da consciência, está no livro dos Espíritos. O espírito não está encerrado no corpo, preso como o pássaro na gaiola.
ele está imantado à natureza física que ele foi convidado a viver, mas ele comunica-se fora dos recessos da consciência. A consciência não percebe, a mente não percebe, não registra o cérebro, mas uma alma está comunicando com a outra. Agora a gente está travando aqui, por exemplo, um nível de conversação diferente desse que a minha voz está falando, que vocês estão se expressando e eu me expressando. Diferente disso, a gente está se comunicando, não registra, mas está havendo essa comunicação de alma para alma. Vocês estão fazendo leitura minha. E eu estou fazendo leitura de vocês. Mas a nossa razão não está percebendo, não está registrando. Então, se você se comporta por etiqueta, simplesmente, o que vai acontecendo com o tempo? Você vai ficando sozinho. As pessoas vão, né? Vai para lá, sai para lá, sai para lá. De quem a gente se lembra quando quer visitar? Daqueles que a gente tem afinidade, daquelas almas que a gente tem. Né? Você está em casa fazendo alguma coisa, de repente se lembra de alguém. Opa, vou na casa de fulano. Por que lembrou? Porque existe uma relação verdadeira, né? Não perfeita, porque não tem, mas existe uma relação verdadeira entre você e aquela pessoa, entre você e aquele grupo, entre você e aquelas pessoas. E essas comunicações nunca cessam. Com quem você tem afinidade, a sua comunicação nunca cessa. Você se comunica com essa pessoa, com essas pessoas 24 horas por dia. Nunca cessa. Nós estamos sempre... o Evangelho segundo o Espiritismo fala assim, que o algoz está sempre na presença da sua vítima. Sempre. Ele não pode fugir dela. Se você prejudicar uma pessoa, você nunca mais vai sair da presença dela até se harmonizar. E se ama também. Se tem afeto também. A gente nunca sai da presença daqueles com quem a gente tem. Mas só não está na presença de quem a gente é indiferente. Ou com quem a gente é falso. Com quem a sua relação não é verdadeira. Aí não existe essa relação. Não existe esse contato. Mas se você tem estima por alguém, se você tem afeto, você está na presença daquela pessoa e ela na sua presença 24 horas por dia. Não desliga, a alma não desliga. Está sempre ligada. Consegue sentir a necessidade do outro. A gente tem hora que parece que adivinha, né? Você adivinha, né, o que a outra pessoa está precisando. Né? Você vai lá, compra alguma coisinha para levar para a pessoa fala, nossa, eu estava pensando nisso. Como que você adivinhou o meu pensamento, né? Adivinhou o meu sentimento. Por quê? Porque está ligado. Está ligado, essa comunicação não para, não cessa nunca. Eu fico imaginando como deve ser a ligação de Jesus para conosco, né? De Deus para conosco. Se de nós, um para com o outro é assim, vocês imaginem como deve ser a de Deus para conosco? A ligação. Por isso, exatamente, doutor, é por isso que ele é onipresente. Não é onipresente apenas na sua obra, mas na sua criação, nos sentimentos daqueles a quem ele criou. Imagina, nós somos uma criação do amor de Deus. Então ele está presente em nós. Onipresente, na nossa natureza, constantemente conosco. Né? E nesse sentido, é importante que a gente se lembre sempre, né? Que é muito importante a gente se relacionar com o nosso irmão. Que a nossa experiência com o semelhante deve ser sempre uma observação e um cuidado constante. A alma humana é um grande desafio para nós, como também o é os nossos próprios sentimentos. Aquele que constrói-se é aquele que se propõe conviver. Não há nada de mais sublime e mais importante na vida do que a expansividade do sentimento, do que abraçar com o coração todas as criaturas que passarem pela nossa vida. Alguns em profunda identificação ficarão ao nosso lado, mesmo que não estejam fisicamente presentes. Outros, fugidiamente, terão um contato conosco para retornar milênios depois. Mas todas as relações humanas são importantes e devemos buscar em cada uma delas planificar a nossa experiência conosco mesmo, analisando-nos, verificando em nossa natureza aquilo que necessita ser sublimado, reforçado ou modificado. Ouçamos então a voz do homem bom que passou pela terra e que não aceitou o título de bondade, transferindo-o para Deus, mas que era incontestavelmente a bondade, o amor em pessoa. Depositemos no seu coração o nosso sentimento para que ele nos ajude a buscar a planificação dos nossos. Ouçamos-lhe a voz, convidando-nos a segui-lo. Sigamo-lo através do seu Evangelho sacrossanto e amoroso, que nos encaminha para a angelitude emocional e espiritual.
Se tu quem ama, convida-nos o Evangelho. Amemos do nosso jeito, como podemos, para um dia amar, como Ele desejou que amássemos. Na verdade, amar como Ele amou. Obrigado, Jesus, pelas luzes esparcidas em nossa razão e em nosso sentimento. Se conosco, agora e para sempre. Graças a Deus.